que eu gravo para vocês, tá bom? Então, tem coisas... Eu não quero essa transcrição, não. Agora sim. Interessante o que ele fez aqui. Então, tá bom. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos começar uma aula hoje que eu já queria fazer para vocês, que é mocar os dados. O que é mocar? Isso eu já expliquei em alguma videoaula sobre isso, acho que na videoaula 11. Então, nós vamos mocar os nossos dados. O que eu quero dizer com mocar esses dados? Pode falar? Pode, é que o cachorro tá passando mal. Comeu folha e agora tá passando mal. O Ventania. Pode falar. É tipo alimentar o banco de dados para ver se está funcionando? Isso. Então, o mock de dados é alimentar o banco com dados fictícios, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos alimentar o nosso banco. Será que eu consigo fazer o negrito aqui nesse cara? Acho que não, né? Normal? Não sei. Não sei o que virou isso aqui, não. Bom, tá bom. Pode deixar assim. Tem crise. Então, isso aqui é o que nós vamos fazer. Mocar os dados. Pessoal, é mock, mas a gente traduziu como mocar e é bem. Vamos tocar o barco para frente, tá? Então, nós vamos fazer esse cara aqui hoje. Para isso, nós vamos ter alguns passos, tá? Então, eu deixei minha máquina criando. Ela está executando aqui ainda, pessoal. Então, ela não fez tudo que ela precisava ter feito ainda. Então, assim, só para vocês entenderem, essa aula gravada, ela não vai ficar armazenada lá no nosso YouTube. Eu vou deixar ela gravada, mas ela vai ficar privada, mas ela não vai fazer parte do nosso projeto. Então, o que nós estamos fazendo aqui é apenas criar dados fictícios, porque nós vamos precisar. Tá? Então, feito isso, então a primeira coisa que eu vou fazer é npx expo login. É uma máquina nova essa que eu estou criando, tá? Então, ela não tem, ela tem os dados baseado no meu GitHub, mas ela efetivamente, eu preciso configurar ela, tá? Tanto é que ela não está nem no ambiente que eu uso, tá? Tá vendo? Então eu precisei mudar para o meu ambiente de React Native. Aí eu tenho, lembra que eu disse para vocês? Olha, eu tenho um padrão que é um defusão, quando eu abro qualquer máquina ele cai ali. E depois eu tenho um que é específico para eu reprogramar em React Native. E agora, daqui uns dias, eu vou criar um outro ambiente que é para eu justamente. Que é para eu justamente. Já até mudou a letra. React Native, beleza. You can. Nananana, beleza. E tem mais uma mensagem que ele tem que dar. Pode falar. Inclusive, eu não consegui pegar e mudar o meu ambiente de programação para default para colocar ele como React Native. Eu Ele vi que não. na sua aula 16 você explicou, né? Mas só que no É, meu perfil não tem como aparecer. Não tá eu aparecendo, sei criei. lá, tipo React Native. Então, mas ele não vai aparecer. Você tem que criar. Tá? Eu Ah, venho aqui. Tá vendo o novo perfil? aham. Eu vou criar um perfil Kotlin, por exemplo. Então, eu vou vir aqui. Kotlin. E eu vou começar a estudar Kotlin agora, né? Aí eu posso copiar de algum que eu tenho. O Kotlin pode até copiar do Java General, por exemplo, tá? Ele não tem um Ah, Kotlin aqui. Mas, por exemplo, posso fazer esse cara aqui. E aí eu posso gerar o que eu... Olha, eles atualizaram isso aqui também. Olha que interessante. Então, você vai configurando. O importante é que aqui eu tenho uma opção. Tá vendo? Ó, sincronização. Aqui, ó. Ativar alterações na nuvem. Então, o que que acontece? Quando você ativar o Kotlin, aí, por exemplo, Kotlin criou o React Native e configurou, aí o que que você faz? Você vem aqui e muda para o perfil do seu React Native. Mudou a primeira vez, você vem aqui nesse ícone novamente e ativa a configuração na nuvem. Porque daí tudo que você fizer no seu ambiente, ele vai subir lá para a nuvem, ele vai subir para esse cara aqui. Feito isso, fez todas as alterações, só um pouquinho.
cachorro tá comendo a caixa do meu piano. Meu Deus do céu. Aí, pessoal, o que que acontece? Feito isso aqui, fez tudo o que você tinha para fazer, você vai e desativa essa alteração na nuvem. E aí, todas as vezes que você precisar, você pode ir lá. Criou uma máquina nova, você vai e faz isso aqui. Tá? Então, é assim, ele não existe. Você tem que criar, tá? Ele Mas assim, precisa... se eu continuar programando ele em default, não vai modificar em nada, né? Não, não, não. Você pode mexer tudo em default, coisa e tal. É que eu fiz porque eu tenho vários ambientes, tá? Ah, sim, entendi, obrigada. Você vai ensinar Kotlin pra gente ano que vem? Não. Não, não precisa. É, na verdade, eu não pensei em nada disso ainda não. Mas acho que não. Eu acho, não tenho certeza. Não sei nem se eu vou dar aula pra vocês. Só um pouquinho, pessoal. Sai daí, ô cachorro. Vem. Olha, se você estragar essa caixa, eu vou estragar a sua cabeça. Bom, já estragou a caixa, né? Então não tem mais nem o que fazer. É o que eu tô só iniciando a máquina, aquilo que eu preciso fazer sempre, tá? Pessoal, como eu conectei meu Expo na minha máquina, então ele já aparece aqui, ó, tá? Essa máquina aqui que vocês estão vendo, pessoal. Aliás, vocês estão vendo a minha tela com o emulador? Sim. Ah, então tá bom. Então ele está carregando. Pessoal, deixa eu carregar. Pessoal, enquanto ele está carregando, eu vou criar aqui, ó, na minha pasta padrão, novo arquivo. Eu vou chamar ele de maintains, tá? Ah, até saiu daqui, será? Ele até saiu daqui. Maintains.js. Esse maintains eu escrevi errado na outra aula. Só ver aqui. Manutenção. O que eu quero? Renomear. Cola. Muito bem. Pessoal, então aqui o que eu vou fazer? Se eu estiver entrando, ó, eu entro, eu vir aqui, eu tenho pagamento. Opa, não é aqui que eu quero. Tem alguns usuários. Ah, não é isso aqui que eu quero não, hein? Eu não estou entendendo por que ele está mexendo os dados, ele está pegando os dados. Ao invés de estar individualizado, ele está pegando o dado geral. O banco ele está geral. Tá? Mas eu não sei por que ele está fazendo isso ainda não, mas aí depois eu descubro, tá? Mas eu tenho dado. O que nós vamos fazer hoje, pessoal, é para programação. Sai daí, cachorro. Vamos lá. Export, function, maintains. Abriu, fechou, abriu. Eu estou criando uma tela, tá, pessoal? Return. Eu vou criar uma view. Ó, achei o que eu quero? Enter. Vou criar uma teste. Cadê o teste? Ó, o teste aqui embaixo. Então não adianta sair clicando. Eu quero o teste do React Native. Aí maintenance é manutenção. Opa, manutenção do banco. Perfeito. Aqui ele não está aparecendo ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, uma questão bem simples. Eu vou duplicar isso aqui. Para duplicar uma linha. Cadê? Transcrição fecha, cara. Quero chat. Tá. Eu não tinha. Eu achei que. Ele mudou para. Eu não tenho 15 computadores em casa, não, tá? Só pra vocês saberem. Ele tinha saído da tela de coisa. Kaique, eu vou explicar para você isso aqui. Deixa eu só terminar uma explicaçãozinha que eu já volto aqui, tá? Na sua pergunta. Deixa eu ver esse cara daqui. Shift mais Alt mais seta para baixo ou cima, duplica a linha, tá? Então aqui o que acontece? Eu não quero
eu não quero ter que ficar entrando na tela de manutenção direto, tá? Então, o que que acontece? Eu vou simplesmente vou comentar a linha principal e vou manter aqui a minha essa aqui. Push. Ele está falando que não existe maintenance? Será que eu fiz no lugar certo? Em tese, sim. Volta. Vou fazer um reload no projeto. Como eu criei um arquivo novo, não lembro se foi antes ou depois, então é sempre bom fazer um reload. E daí, quando eu abrir o meu projeto, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai para a tela de manutenção. Ele está falando que não existe maintenance. Default. Será que agora vai? Agora foi. Carregou fonte, blá blá blá. Tá lá a tela de manutenção, pessoal. Então, esse cara aqui eu já vou criar um estilo para ele, tá? Então, eu vou criar aqui, ó. Const style igual a style sheet. Apareceu o que eu quero esse cara aqui. Ponto create, abriu, vem para cá. Content não, container. Só para a gente saber, container, esse background posso tirar daqui, que não me interessa. Flex 1, porque ele vai ocupar toda a linha. Align itens center e justify content center também. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou simplesmente fazer um styles.container. Agora o nosso banco vai ficar redondinho, perfeito? Pessoal, eu estou fazendo isso porque para facilitar, tá bom? A nossa compreensão. Depois eu vou ter aqui o window title, dois pontos, e font size 30. Esse aqui não vai ser font 8. No nosso caso vai ser font family porque eu separei, tá? Mas por que que o nosso banco não ficou, nosso texto? Porque eu não liguei aqui. Eu preciso ligar as propriedades. Então, styles, chave, styles.window title. Tá lá. Então, apareceu o nosso banco de dados. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Vou criar nossos botões. Então, vou criar button, title, blá blá. Opa, mais um. Tá. Maior. O primeiro botão vai ser o zerar. O segundo botão, importar usuários. Terceiro botão, importar pagamentos. E o quarto botão, voltar. O que ele está falando? Ele deu 30 mil erros. Esses 30 mil erros que ele dá, ele gera um problema sério para nós, que ele começa a travar a máquina. A máquina, quando eu falo, o nosso emulador, tá? Vamos ver o que ele vai falar. Ele está falando que button... button não existe porque eu usei a inteligência para baixar. Ctrl espaço, aparece a dica e agora ele vai importar. Agora ele tem os buttons aqui. Tá horrível esse cara. Então, bacana. Então, vamos colocar lá. Ctrl mais espaço. No final da palavra para aparecer a dica da inteligência. Pessoal, quantos de vocês está com o Copilot habilitado? O meu tá habilitado, mas assim, não tô conseguindo fazer a mesma velocidade do que você, não, viu? Mas você fala assim, a dica? Você está usando o Type9 ou você está usando o Copilot? Ah, eu acho que é o Copilot. Então tá bom. Kaique César,
respondendo a sua pergunta, é bom você fazer isso, tá? Pelo menos aprende, tá? Pessoal, porque a nossa aula de hoje é para tentar identificar alguns erros. Ó como ficou aqui, tá? Então eu vou criar um estilo para esse cara ali também. Eu vou chamar Content Buttons, dois pontos. Aqui eu vou colocar só um gap só, tá? Você pode colocar quanto você quiser. Por que que não ficou, pessoal? Porque a gente não formatou aqui, tá? Na hora que a gente formatar aqui, ó, style, na verdade. Aí aqui vai ficar styles.content buttons. Agora ele vai dar espaço, tá? Ó. Tá muito colado com esse cara, você pode colocar um margem vertical. Vertical é em cima e embaixo, tá? Vendo? Ele separou, ficou bonitinho, tá bom? Então tá bom. Esse cara, botão aqui, é simples fazer ele. Botão de voltar. On press. Aí você vai ter esse cara aqui. Halter. Tem que aparecer a dica. Que não apareceu porque estava atrás da máquina, tá? Ctrl B para tirar esse cara aqui do lado, tá bom? Ctrl nada, F11 para deixar em tela cheia. Então, Halter, ele importou lá em cima, tá? Ponto back. Ele não vai voltar aqui, tá? Em tese, ele voltou. Ele voltou. Ele voltou e voltou para a tela logado. Enfim. Então tá bom, pessoal. Então tá feito esse cara aqui. Para construir esse botão zerar aqui, pessoal. Então, todas as vezes que nós tivermos um componente, aquele ali, eu vou precisar, como são funções assíncronas, então eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Então, const handle reset. Esse foi o nome que eu dei para o meu componente, tá? Daí vocês vão fazer o que vocês precisam, tá? Eu resetar database. Só que a gente não vai fazer aqui, nós vamos ter que fazer de uma outra maneira, tá bom? Tá me incomodando esse maintenance aqui em cima também. Depois eu vou resolver esse cara aqui, tá? Eu vou ter um bloco de try catch. Apareceu o que eu quero. Ó, aqui, ó. Try catch statement, tá? Apareceu ali. Só que eu não vou fazer esse cara aqui com console error. Isso aqui vai para o usuário. Então ele vai ser um alert, que é um componente do próprio React Native, ponto alert, eu ao resetar o banco de dados. Aqui, ó, nós vamos ser diferentes, tá? Perfeito. Aqui eu vou colocar. Esse aqui é o nome do. Você coloca o que quiser, o título da janela, tá? Então ele fica lá. Pessoal, se você clicar nele, agora não vai aparecer nada, tá? Mas aí o que que eu quero aqui, ó? Aqui eu quero assim, ó. Alert payments. Banco de dados resetado com sucesso. Isso aqui é o que vai para o usuário. Então agora, se eu clicar alguma coisa aqui, ele vai funcionar? Não. Por quê? Porque eu não conectei aqui, ó, tá? Vamos lá? A primeira vez eu tinha perguntado, mas eu não tinha conectado. Se tivesse alguma coisa também não ia acontecer nada. Handle reset. Agora sim, ele vai mostrar uma mensagem. Estou achando que deu erro na minha máquina. Vamos fazer assim, Ctrl L. Vamos fazer um reload do aplicativo. Fechar, tá vendo? Tinha certeza que tinha dado erro. Ele funcionou bem na primeira metade. Acho que tá até travado. Ó. Vamos fazer um negócio aqui. Fecha esse cara. Vem pra cá. Como tá conectado no nosso... Os dois, tanto aqui no meu emulador como aqui, a tendência é aparecer aqui, ó. Tá? Ele funcionando. Não apareceu. Ctrl C. Eu vou jogar com "-c" para ele limpar, tá? O cache.
Agora sim, ele vai voltar a funcionar, ele vai aparecer lá. Se não der, eu tenho que reiniciar minha máquina, tá? Apareceu aqui, mas não carregou aqui. Então, espero e vamos lá. Deixa ele carregar. Posso deixar ele carregando lá sem problema nenhum, pessoal. Então, aqui ele funcionou. Só que aqui eu tenho que fazer a chamada do componente, da função. Pessoal, eu não posso misturar, mesmo agora, eu não posso misturar o que é tela ou o que é banco de dados, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Ele travou? Não, ainda não. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer aqui. Então, aqui, o que acontece, pessoal? Aqui no meu banco de dados, tá vendo? Eu vou criar aqui um outro arquivo. Ele abriu e chamou o cara lá. Tá bom, então. Vamos clicar no Vou zerar? Ó, apareceu. Certinho, pessoal. Então, aqui dentro do nosso database, eu vou criar um novo arquivo. E eu vou chamar use maintenance, com M maiúsculo, database.js. Certo? Aqui nós vamos fazer um export function use maintenance database, abriu, fechou, beleza. E aqui a gente vai ter um return dessa maneira. Tá feito, pessoal. Esse cara aqui vai ser o nosso. Ele vai ser o nosso. E vai fazer o relacionamento com o nosso banco de dados, tá? Então, dessa maneira aqui, o que a gente precisa fazer? Dá uma olhadinha sempre nos componentes que você tem anteriormente. Eu vou precisar aqui do meu use SQL, tá vendo? Então, vamos lá. Então, a gente vem para cá, no comecinho da nossa função, const database igual a use SQL light context. Bacana, fechou. Ele tem que ter importado lá em cima. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos criar uma função async function reset database. Abriu, fechou, abriu. Bacana. Criei a função. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? O bicho, ele já trouxe para nós, pessoal, a parte da função que eu quero, tá? Mas, o que a gente aperta? ESC. Não é isso que eu quero, tá? Eu tô aqui em cima, criei uma função, vou exportá-la aqui embaixo, tá bom? Aqui dentro a gente já vai usar um bloco de try catch. E aqui eu vou colocar o que aqui? Vamos ver se ele vai criar. Quando eu quero que a inteligência crie, não cria. Console.log. Pronto, trouxe. Use maintains database, reset database error. Porque daí eu sei que deu erro, tá? E caso aqui. Console.log use maintains reset database success. Bacana. Na verdade não é successful, né? Mas vai deixar assim mesmo. Então o que nós vamos fazer? Vamos conectar as duas funções. Uma coisa é tela, outra coisa é o nosso componente. Então eu venho aqui, volto lá no meu manutenção. O que nós temos que fazer, pessoal? Eu tenho que importar aquela função minha. Então importa alguma coisa from use maintains database. Olha lá, ele já deu. O que está em cinza, deixa eu ver se não vai subir. O que está em cinza é a inteligência. Aqui embaixo é o inteligência da minha máquina. Eu quero esse cara, porque quando eu clico nele, olha o que ele vem. Ele vem importado aqui em cima, ele cria importação. Se eu usar da inteligência, não vem. Quando eu venho aqui dentro do Ctrl espaço, ele vai me dar as funções que está lá dentro já. Dou Enter, pronto, importei. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um await reset database. Bacana. Reclamou aqui. Por quê? Por que, pessoal, que ele vai reclamar aqui? Ele reclamou aqui porque tem funções async, await async. Await é uma função que vai fazer uma função demorada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você está na internet,
Você não sabe quanto tempo de internet você tem, você não sabe se a internet está boa, você não sabe se o seu computador ou se o celular é bom, você não sabe nada disso. Então é algo que você vai jogar para a internet e vai ter que esperar. A wait é justamente para isso, tá? Ela é uma função que você chama e tem que esperar a resposta. Só que nesse caso aqui, o nosso await ele deu erro. Por quê? Porque ele fala assim, ó, você só pode usar await dentro de funções que já são assíncronas. A nossa função aqui, ela não é assíncrona. Para ela ser síncrona, o que, que a gente faz? Esse cara aqui. Pronto. E sumiu o nosso erro. Como ele está conectado aqui embaixo, quando eu clico aqui em zerar, ele vai dar uma mensagem que ele executou com sucesso. Ctrl J aqui, e ele vai ver, ó, tá aqui. Então, essa mensagem aqui é para eu enquanto programador. A mensagem que está na tela é para o usuário. Tá? Então, eu sei agora se deu certo ou se deu errado. Tá bom? O Então, que aqui, o senhor fez para tirar o erro? para tirar o erro, É. eu coloquei aqui em cima o async aqui, ó. Ah, tá, entendi. Tá? Aqui, então, sim, o que ele está falando? Você só pode usar chamada await dentro de funções assíncronas, que ele está aqui em cima. Tá? Então, assim, só para a gente entender. Deixa eu só puxar aqui o que eu quero. Pessoal, então aqui, eu criei uma tela nova e chamei de maintenance para a manutenção do nosso banco de dados. Só existe em desenvolvimento. Então, para eu testar o meu banco, tá? Se você não tem um tester na sua empresa, para ele inserir os dados, você tem que fazer isso, tá? Então, se você perguntar assim, eu preciso fazer isso? Não. Você vive sem. Porém, você tem que fazer para poder ajudar a você a programar, para você ter dados, tá bom? Vamos voltar lá. O que é isso? Não, não. Tá. Pessoal, eu conectei os dois componentes, Ctrl J para tirar aquela tela, Ctrl B para sumir ali, tá? Para melhorar o espaço. Esse layout pode tirar daqui. Perfis pode tirar daqui, só para ir melhorando a tela. Então eu criei a tela que está lá e criei a função que está aqui. Bacana, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a programar as coisas que eu tenho para fazer, tá? Por quê? Para facilitar a minha vida. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu estou dentro de um bloco try-catch. Então, database. Ponto. Ah, tá. Aqui eu tenho o await. Await data. Opa, database.with transaction async. Muito bem. Esse cara, ele recebe uma função dessa maneira aqui. Tá? E ele tem que ser também async. Tá? Porque ele vai... Uma função assíncrona dentro da outra. Tá? Porque são coisas que demoram. Tá? São coisas que podem demorar dentro do seu processo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Como eu tenho várias coisas aqui dentro, porque aqui, esse botão de zerar, ele nada mais é do que a mesma coisa do que o initialize database, que é o nosso, esse caso aqui, ó. E é esse caso aqui. Então, nós vamos ter praticamente um pouquinho. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem aqui, pessoal? Eu vou replicar tudo que eu tenho aqui embaixo, ó, tá? Eu vou replicar essas coisas todas. Então, de cara aqui, eu já vou replicar aqui esses drop aqui todos, tá? Volta lá. Opa, eu quero esse cara aqui, ó. Ctrl B. Aqui dentro, pessoal, o que a gente vai ter? Eu vou ter database.exec async abriu aspas, aspas. Eu vou fazer dessa maneira aqui. Pessoal, só para vocês entenderem, eu vou dar um zoom nessa tela. Nós temos aspas simples. Oh, caramba. Aspas simples. Eu tenho aspas duplas. Meu Deus, ele está jogando a tela para o lugar errado. E eu tenho
Tá me dando uma raivinha dessa bosta desse Windows. Eu tenho esse apóstrofo aqui, tá? Então o que eu estou usando é esse cara aqui, ó. No meu caso, ele está em cima do tab, ele está lá no canto esquerdo do meu teclado. O de vocês, se for português Brasil, ele está mais ao lado da direita, tá? Então não se confunda qual é a aspas que eu estou usando, tá bom? Vamos tirar o zoom. Beleza. O que eu quero, pessoal? Eu vou colar esses caras aqui, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou recortar e colar. Ah, vamos dobrar esse cara aqui. Mais um. Então dobra, cola. Recorta. Senhor da glória, hein? Recorta, cola. Recorta, cola. Recorta, cola. Então, bacana, pessoal. Então, só para a gente ter uma noção se a coisa está funcionando ou não. Só que isso aqui a ordem está errada, tá? Primeiro eu apago o índices, depois eu pago o payment, depois eu pago o usuário. Sempre na ordem. Do mais dependente para o menos dependente. Então, vamos lá. Cliquei em botão zerar. Respondeu. Beleza, pessoal. É isso, tá? Era isso que a gente tinha em mente, tá? Então, você vai executando por partes, tá bom? Esse cara aqui, eu vou dobrar ele mais algumas vezes. Então, eu vou fazer assim, ó. Copia. Dois. Opa. Cola, cola, cola. Por quê, pessoal? Eu tenho mais coisas para fazer, tá? Ctrl D para selecionar tudo e apaga tudo de uma vez, tá bom? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu volto lá no meu Initialize. Criei os... vou criar meu Create agora. Copia. Vou lá no meu componente. Como esse cara aqui ele tem mais coisas dentro, mais linhas, eu vou colocar ele dessa maneira aqui, ó. Bacana. Ctrl F. Aqui, pessoal, eu já sei que fez o drop, tá? Lá na outra aula, eu usei a inteligência. E aí ele fez uma diferenciação. Ele colocou delete, tá? Mas aí depois eu acho que eu vou deixar a aula disponível, tá? Para vocês saberem o que aconteceu lá na outra aula. Mas aqui a inteligência, ele usou o delete ao, ao invés do drop. O delete apaga os dados da entidade. Tabela barra entidade. Entidade. Tá? O drop apaga a tabela entidade. Eu quero que apague, eu não quero que zere, tá? Na outra lá, metade deu um errinho por conta disso aqui. Então tá bom. Então, create table users, bacana. Vamos testar. Ah, tá. Para testar, eu tenho que comentar esses caras aqui, tá? Salvei com Ctrl S, zerar. Perfeito, pessoal. Vamos supor que eu tivesse colocado aqui um date dobrado esse cara aqui. Um mesinho ali. Vamos colocar o Ctrl J, vamos limpar o terminal. Vamos clicar no botão zerar. Ele funcionou. Era para ter dado um erro aqui, ó. Vamos trocar. Salvou. Zerou. Aqui ele tem que funcionar. Vamos trocar esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou limpar e eu vou fazer um reset aqui, ó. Vou fazer um reload. Vamos zerar. Sei lá eu, pessoal. Era pra estar dando um erro aqui. Quando ele precisa dar erro, não dá erro. Mas enfim, tá bom. Zerar. Tá funcionando, tá? Ctrl L para limpar, Ctrl J para tirar o terminal. Vamos lá na nossa manutenção. Ou no nosso initialize. Vamos copiar esse cara aqui. Volto no meu manutenção. Tiro o comentário e mesma coisa. Cara aqui, ó. 1, 2. Colei. Corrijo. Dessa maneira aqui. Salvei, pessoal. Mesma coisa que eu fiz das outras vezes, tá? Colei, vou testando para ver se não vai dando erros, tá bom? Essa observação ficou aqui porque eu instalei o Cold Spell no meu computador, no meu ambiente. Então, quando eu venho para cá, ó, ele vem aqui e fala, ó, substitua por observação, porque está escrito errado, tá bom? Ctrl S para salvar, clico no botão zerar,
Tava com erro, não tinha funcionado. Bacana. Tá aí, tá funcionando. Próximo. Então agora nós vamos criar. Opa, é esse cara que eu quero. Vamos criar 2 índices lá. Como eu copiei e colei 2 linhas, então create. Vamos colocar esse índice. Ctrl X, colo. Ctrl X, colo também. Ele está comentado. O que a gente vai fazer? Nós vamos descomentar essa linha. Vamos ajeitar ela aqui para melhorar. Ctrl S. Ctrl Shift F para formatar. Eu tenho um bloco de try-catch aqui. Ah, pessoal, eu coloquei um bloco de try-catch, mas aparentemente... Não tá certo, ó. Ele é para ter dado erro. Se bem que eu não coloquei um bloco de try-catch aqui dentro. Eu poderia ter colocado um bloco de try-catch dentro do... Assim que está aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar um try aqui. Statement. Tá? Eu vou pegar tudo isso que eu copiei aqui, pessoal, ó. Todo esse cara aqui dentro. Ctrl X e colo aqui dentro. Ctrl Shift F para formatar. E a gente tá lá. Vamos inserir um erro. Vamos colocar um teste aqui. Salvou. Zerar. E criou com sucesso. Estranho, né? Era para estar dando um erro aqui, ó. Era para estar dando um erro e caindo nesse cara aqui, ó. Mas de alguma maneira ele está se recuperando do erro. Para nós está tudo bem. Por fim, pessoal, vamos inserir 3 usuários lá dentro. Copia. E são os usuários de manutenção, tá? Mesma coisa. Database.exec async. Abriu. Aqui. Ponto e vírgula. Como eu tenho 3, dobro. Pego o primeiro. Recorto. Colo. Pego o segundo. Recorto. Colo. Pego o terceiro. Isso aqui a gente só recriou lá as nossas funções, tá? Mais nada. Faltou um ponto e vírgula lá no final, tá bom? Então vou Ctrl Shift F para formatar. Zerar. Zerou o banco. Volta. Volta. Deixa eu ver o desconecta. Ele não está fazendo o que eu quero aqui. Vamos arrumar lá o nosso layout para a gente funcionar ele completo, tá bom? Eu pego o meu layout aqui. Esse cara que estava lá. Vou tirar ele dessa maneira. Bacana, pessoal. Ah, eu não coloquei ele aqui, ó. Vamos colocar ele no nosso sign-in, ó. Vamos dobrar esse botão. Shift Alt para baixo ele duplica, tá? Banco de dados. Ele é uma função. Alter ponto. Ponto push maintenance. Vamos lá. Banco de dados. Manutenção. Perfeito. A gente volta. Perfeito. A gente entra. Entrou. Como eu sei que deu certo, eu consigo fazer as coisas dentro do meu banco. Tá vendo? Se eu venho aqui, ó, eu tenho meus 3 usuários. Então vem para cá. Fechou. Deslogar. Se eu entrar no banco, zerar, deu a mensagem, volta, eu consigo continuar entrando e saindo do meu banco de dados, tá? Aqui ele está dando um erro? Não, é só a palavra mesmo, pessoal. Então, Ctrl B. Então, nós vamos fazer os nossos intervalos. Aqui.
Dúvidas até aqui? Dúvidas ou não? Dúvidas? Olha como... Não? Então tá bom, eu fico feliz. Pessoal, só vou arrumar um negocinho aqui. Ah, não vai adiantar. Mas enfim. Dos botões... Cadê o botão entrar? Tá aqui, ó. Só para ficar mais bonitinho, eu vou jogar dentro de uma view, tá? Esse cara aqui, esses botões, só para ficar mais... Então, quando você tem aqui, ó... Ixi, ficou bagaceiro, hein? Ficou bagaceiro, hein? Button, content, gap 10, margem 8, cadê? Vertical 10. A gente só tem que colocar lá em cima, dentro dessa view. Styles. Ponto. Content. Tá bom. Perfeito. Ele deve ter alguma coisa dentro aqui. Então, o banco de dados está funcionando 2 botões. Pessoal, então é isso. Eu acho que a nossa aula acaba agora 10 horas. Nós voltamos 10h20, tá bom? Um beijo no coração. Se alimentem bem e não comam muito, tá? Porque senão vocês vão ficar com sono. Mão tereré aqui.